Ok, o tema que vocês tinham escrito lá, eu acho que foi erro meu, eu disse um título, mas o título que eu usei no congresso foi esse aqui. Então, mas no fundo tem um pouco a ver o tema, não é? Porque eu acabo abordando formas de lidar com o transporte daqui para frente e também falo da pandemia lá mais para o fim. Essa apresentação eu fiz em novembro, um domingo, no Congresso Arquitetura da Felicidade, e onde eu falei sobre isso, sobre mobilidade urbana e felicidade, como tornar nossos locamentos mais felizes. E daí a primeira pergunta que eu fazia, então, era como é que seria um deslocamento feliz, não é? E tipicamente, quando a gente estuda na área dos transportes, os critérios de escolha modal, ou seja, como é que uma pessoa escolhe o meio de transporte, não é? Há várias formas de escolher, mas há invariavelmente uma escolha, por mais que a gente ache que não existe uma escolha, existe uma escolha, não é? Pode ser uma escolha que foi indiretamente escolhida por nós, para nós, desculpa. Se vocês tiverem perguntas, por favor, falem, ok? Normalmente, os critérios que a gente considera, existem outros, né? Mas esses 5 são assim, os principais. Ou seja, o primeiro é o tempo de viagem. Nós queremos uma viagem que seja rápida, um meio de transporte que permita que a viagem seja rápida ou curta, talvez perto de casa, mas não muito, e também previsível, ou seja, sem grandes atrasos. Ela até pode ser demorada, mas é previsível, se não tiver outra alternativa, né? Confortável, segura, razoavelmente barata, e depois um critério aleatório, que no fundo pode até ser a felicidade, ou pode ser critérios exógenos, não é? Critérios que não estão sob nosso controle propriamente dito, ou critérios difíceis de medir, qualitativos ou coisas do gênero. Eu vou falar um pouco sobre esses critérios, então. Primeiro, tempo de viagem, não é? Pronto. E aqui eu faço uma pergunta, né? Se todos andassem de carro, havia algum problema com esta imagem? Esta imagem é de uma empresa da Dinamarca, né? E ela é a Short Story of Traffic Engineering. Então, basicamente, resumindo a imagem, até 1800 nós tínhamos, as pessoas andavam a pé e a cavalo, isso também se nota nas cidades medievais, onde o núcleo construído por muito tempo era muito reduzido, não é? Depois foi se expandindo, e depois, 1900, um pouquinho antes, na verdade, a ferrovia entrou um pouquinho antes de 1900, e a bicicleta, e depois, em 1920, entrou o carro, e depois, 1950 em diante, o carro, grande parte dos países, não é? Muitas cidades, o carro ganhou muito espaço, e o que sobrou foi atribuído aos outros meios de transporte, não é? Então, essa figura, assim, é interessante, né? Porque é justamente isso que acontece. Mas se nós pensarmos, se todo mundo andar de carro, né, qual é o problema disso? Né? Qual é o grande problema? Se realmente todo mundo andar de carro, né? Em 1950, quando a gente não tinha o conhecimento todo, não víamos grande problema nisso, né? Quer dizer, todos vão andar de carro, não sabíamos o nível de poluição e de falta de segurança que era esse sistema de transporte. Então, parecia uma opção acertada em 1950 apostar no automóvel, não é? E foi o que muitos países fizeram, principalmente os Estados Unidos, não é? E é uma decisão completamente racional, penso eu, tendo em conta o conhecimento que nós tínhamos naquela época. Eles tinham naquela época, né? E em 1950 foi o pós-guerra e os Estados Unidos fizeram um investimento muito grande no sistema de rodovias, né? Que foi o Interstate Highway System, que é um sistema, foi considerado uma das maiores obras de engenharia do século XX. Só que talvez eles tenham exagerado um pouco, não é? Porque é claro que nós precisamos de rodovias, mas talvez não precisamos tanto assim, né? E uma frase que eu gosto do Edward Glaeser, que nós temos falado ali no grupo, que as cidades americanas durante o século XX não pertencem ao skyscraper, não pertencem aos arranha-céus, e sim ao automóvel. E é exatamente isso, não é? É exatamente isso. A gente buscou
a gente buscou, os Estados Unidos buscaram que o carro coubesse em todos os espaços, né? Que a gente pudesse sair de uma garagem até outra garagem de carro. Isso se vê, por exemplo, nos resultados de escolha de divisão modal, não é? Ou seja, como é que as coisas, como é que os meios de transporte se distribuem, né? Então nós temos exemplos assim de Tóquio, onde, por exemplo, o transporte público tem um peso importante, 51%, e depois temos o caso de São Paulo, que é muito interessante. As cidades brasileiras têm esse comportamento, que é as viagens a pé sempre têm um papel importante nas cidades brasileiras. Isso é transversal, quase todas as cidades brasileiras têm um peso em volta de 30%. Depois nós temos aqui o caso, por exemplo, de Nova York, né, que seria uma das cidades americanas mais pró-transporte público, e mesmo assim o transporte público aqui só tem 36% de mode share, não é? Quer dizer, o São Paulo, que tem uma infraestrutura de transporte público inferior à de Nova York, ainda assim tem mais. Depois temos o caso aqui de Houston, não é? Nos Estados Unidos, né? Onde 91% das viagens são feitas de carro. Quer dizer, não... lá está. A escolha já está feita para ti, não é? Não passa muito pela cabeça de alguém pensar em diferente, né? Porque é aquela coisa, tá mais na cara do que nariz, não é? Marcos, Sim. Posso perguntar algo em esse mode share? Não sei se tu tem essa informação, mas eu lembro de ver num paper do Eduardo Vasconcelos que quando se divulga o mode share de cidades brasileiras, por exemplo, as viagens a pé só contam a partir de uma certa distância. Eu acho que é 1 quilômetro, 2 quilômetros. Aí abaixo dessa distância, a viagem basicamente não entra na conta do mode share, que se fossem considerar as viagens curtas, seria, sei lá, 50% das viagens na cidade seria a pé. Isso no Brasil, né? Tu sabe se esse critério é homogêneo para todas essas cidades? Porque eu até me surpreendi com o caso de Nova York, com só 6% das viagens a pé. Não, eu não sei. Essa coisa do Brasil eu já tinha, assim, isso tu tem razão, dos outros eu não sei. Isso aqui foram dados que eu fui buscar no Wikipedia, né? Então era um resumo, não tinha é provável que a forma de calcular cada um desses é diferente, né? Mas sim, no fundo todas as viagens são a pé, né? Uma parte, mesmo tu saindo da porta do teu apartamento até a porta da tua garagem, acaba por ser uma viagem a pé. E se teu carro está estacionado um pouco mais longe, não é? Então, sim, desconta-se essa parte inicial. Mas, seguindo esse teu raciocínio, provavelmente aqui em Nova York, também deve ser isso. Viagens a pé, não é? Ou seja, aqui no transporte público, e provavelmente no carro também, há pernas da viagem no início e no fim, a last mile e first mile, que devem ser feitas a pé. E mesmo no caso da bicicleta também, não é? Eu me lembro que eu lá quando eu estive em Boston usava o sistema de bike share e andava ainda bastante até chegar na estação de bike share, não é? Então eu acredito, não tenho 100% de certeza, que são viagens a pé mesmo com uma distância relativamente grande, ou seja, viagens somente a pé. Mas eu vou tentar te confirmar isso. Pronto, depois temos exemplos aqui de Berlim, de Amsterdã. Amsterdã também é interessante, que as viagens a pé são poucas, mas da minha impressão, porque as viagens de bicicleta são muitas, né? Então, como a infraestrutura de bicicleta é muito boa, talvez haja uma transferência daqui para cá, né? Pronto, mas falando então dessa questão das rodovias, né? A rodovia, no fundo, como nós vemos aqui nos Estados Unidos, ela serviu como uma facilitadora dos deslocamentos, mas também isso aqui são cópias de trabalhos do Anthony, né? Ela também incentivou o espalhamento, não é? Então nós temos aqui o caso de Belo Horizonte, que houve esse espalhamento, não é? Mas não é comparável à infraestrutura que nós temos aqui em Belo Horizonte, nas cidades brasileiras,
não é nada comparável com o que nós temos aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Então, nós acabamos por não ter uma coisa acompanhando a outra aqui, por isso que nós temos, nunca vamos conseguir ter uma repartição muito grande do carro no Brasil, porque nós temos que aumentar muito a oferta. E aqui, tirando algumas fotos que o Anthony já tinha me passado, tem alguns exemplos que também, no fundo, nós também tentamos um pouco isso, não é? Tentar massificar o automóvel. E alguns exemplos aqui, a Avenida Perimetral no Rio de Janeiro, a Paração, antes e depois, essa época é muito interessante. É muito difícil você conseguir convencer alguém que isto aqui é mais agradável que isso, não é? Mas naquela altura, naquela época foi o que se pensou, né? Que deveríamos facilitar o automóvel o máximo possível. E acabou que nós criamos esses espaços assim, né? Esses não lugares, não é? Isso não quer dizer que esses espaços não precisam que essas pessoas aqui não necessitam passar por aqui, mas talvez devemos pensar o impacto que essas coisas têm, não é? E se a gente imagina que uma pessoa mora deste lado e o amigo mora deste, a gente diz, a gente mora perto um do outro, até podem morar perto, mas não conseguem, né? Não, virtualmente perto, não é verdadeiramente perto. Portanto, todas essas questões de tentar resolver ou tentar reduzir os tempos de viagem do automóvel, não é? Acaba por criar alguns problemas que a gente acaba atuando na consequência, né? Não na causa. E isso acaba criando barreiras, que é um pouco também o que diz lá aquela imagem inicial que eu mostrei, que no fundo não quer dizer que o ônibus não vai conseguir circular na rua que foi construída para o automóvel, mas a rede de ônibus vai ter que ser adaptada a essa realidade aqui, não é? Talvez a rede de ônibus poderia seguir por outro caminho, mesmo aqui a rede de metrô, né? Ela tem que ser adaptada a essa realidade. Né? E eu queria, estou quase terminando este critério, mas antes eu queria essa frase do Eduardo Vasconcelos, que ele diz, não é? Nem a sociedade mais rica da Terra, os Estados Unidos da América do Norte, conseguiu evitar que suas grandes cidades tenham enormes congestionamentos, mesmo tendo aplicado centenas de bilhões de dólares em avenidas especiais e vias expressas. Isso ocorre por causa de uma barreira insuperável, tanto nos países em desenvolvimento como o Brasil, quanto nas sociedades ricas. O uso do veículo automóvel requer um espaço muito grande, 40 metros quadrados para circular a 30 km por hora em um ambiente urbano, sendo fisicamente impossível acomodar todos os automóveis de uma cidade em situação de alta fluidez. No caso de São Paulo, a presença simultânea de 600 a 700 mil automóveis nas ruas, 20% da frota, já é suficiente para provocar um enorme congestionamento. Interessante aqui esses números que ele refere, não é? Porque quando nós falamos da dimensão de São Paulo, não é? E mesmo que a gente limite a análise para a cidade de São Paulo, e não para a metropolitana, já são 10 milhões de habitantes, não é? E estamos a falar aqui de 600, 700 mil carros, não é? Então, no fundo, o automóvel, ele é uma boa solução e eu acredito que as questões ligadas à poluição, à segurança rodoviária e também um pouco a questão ligada aqui com o espaço vão ser otimizadas ao longo do tempo com os veículos autônomos e com os veículos elétricos e novas tecnologias de combustível. Mas a questão aqui da geometria, né, desse espaço, ela vai até ser mitigada, mas nós sempre vamos ter esse problema. Ele é grande, não é? No fundo, ele é grande, né? No fundo, quantas pessoas têm 40 metros quadrados, tem um escritório de 40 metros quadrados no centro de São Paulo para trabalhar, não é? Não tem, mas tem 40, podem utilizar 40 metros quadrados do... São, desculpa lá que eu estou aqui em duas funções. Pronto. Peraí. Só um minuto. Desculpa lá.
Portanto, voltando aqui, não é? Nós temos que mudar um pouco o paradigma, né? Pensar, em vez de meios de transporte, pensar nas pessoas, né? Como é que nós conseguimos que as pessoas andem mais rápido, não é? Portanto, há aqui uma questão de acessibilidade versus mobilidade, né? Como é que nós fazemos que as pessoas cheguem mais rápido? Então, eu gosto muito dessa frase do Alain Berthold, que ele diz que if a school teacher cannot afford to live within half an hour commuting time from his or her school, there's something wrong with our system. Eu acho que ele está sendo um pouco otimista, né? Meia hora de viagem parece ser um pouco otimista, mas eu acho que nós temos que seguir mais ou menos nesta métrica, né? Tentar baixar o tempo de viagens para todos e não só para um meio de transporte. Tem, por exemplo, esse livro que eu acho muito interessante e há várias outras publicações que seguem nesse sentido. E nós também temos, o Anthony fez já um podcast com o Rafael Pereira, eu acho, e ele que é um pesquisador do IPEA, se não me engano, e ele trata muito desse assunto também. Pronto, agora falando do conforto, não é? Segundo critério. Quando nós olhamos uma foto dessa, não é? Nós pensamos, será que essas pessoas estão confortáveis aqui? Provavelmente não, né? Mas elas provavelmente, ainda assim, elas acham que essa é a melhor opção para elas, a melhor escolha que elas podem fazer, dentro do leque de opções que elas têm, considerando os outros critérios, né? Tempo de viagem e custo e etc. Mas, ao mesmo tempo, se a gente olha para uma foto dessa, a gente também pensa, será que as pessoas estão confortáveis aqui, não é? Elas provavelmente não estão, não é? Podem ver que a única pessoa que está circulando aqui nessa rua está andando no asfalto, não é? Isso aqui também acaba por ser uma forma de uma métrica de conforto e também de segurança, não é? Mas a questão do conforto a gente só imagina na questão da questão física ou a questão da proximidade entre pessoas, mas também isso aqui, o conforto da infraestrutura também é importante, não é? Nós tratamos muito esse tema no caos planejado, a questão das calçadas, aqui fazendo um pequeno adendo, não é? E a gente tem que encarar a calçada como uma via de transporte de pedestres, não é? Quando falamos de conforto, olhamos para essas pessoas dentro dos carros aqui, elas no fundo, elas estão confortáveis, apesar de não ser nada confortável estar no meio desse congestionamento. Mas elas estão mais confortáveis do que os outros dentro lá do ônibus lotado e assim por diante. E a gente tem que arranjar uma forma também de monetizar esse conforto, as pessoas pagarem por esse conforto, né? Porque o conforto é muito fácil, é muito difícil convencer, apesar disso aqui ser ruim, é muito difícil convencer alguém a dizer que ele estaria melhor aqui ou aqui, não é? Portanto, nós temos que também, isso depois eu vou falar um pouco mais na parte de custo, não é? Como é que a gente precifica essa ocupação do espaço, porque no fundo o conforto é muito ligado também com a questão do espaço, né? Quanto espaço a gente ocupa durante um período de tempo na via pública, né? Na rede viária, na malha viária. E então, isso acaba por sugerir duas coisas. Uma é que a gente tem que tentar precificar melhor, não é? Ou seja, de forma que as pessoas paguem por esse conforto extra, né? Isso invariavelmente, seguimos para formas de taxação do congestionamento, congestion charging, ou taxação do uso da infraestrutura, não é? Pedágio urbano, assim, as pessoas chamam, taxa de congestionamento, mas também a necessidade de termos alternativas entre este nível de conforto e este nível de conforto, né? Alternativas aqui no meio, não é? Que é o que a gente chama, que a gente já falou muito no caso planejado também, que é o transporte alternativo, não é? Que tem sempre uma visão assim um pouco conturbada no Brasil, não é? Mas não é porque no Brasil ele é amado e odiado, não quer dizer que ele é assim. Não, há alternativas para esse meio de transporte que podem dar resultado. Então, este transporte alternativo, no fundo, acaba por ser um intervalo de conforto entre
entre este nível e este nível de ocupação, não é? Pronto. E agora, falando sobre a segurança, não é? Terceiro critério. O que podemos concluir desse desenho, né? Provavelmente vocês já viram esse desenho, um desenho famoso, e é de um ilustrador da Suécia, se não me engano. E esse desenho é muito interessante, né? Porque ele mostra aqui a questão da segurança viária, ou seja, se alguém pisar fora desses pequenos espaços, corre o risco de sofrer um acidente, né? E a questão da segurança, não é? Isso foi um pouco como é que a gente abordou a questão do automóvel, né? A gente esqueceu um pouco a questão da segurança e hoje em dia, não é hoje em dia, mas somente desde a década de 80, 90, que começou-se a pensar a questão da segurança e de como é que a gente permitia tantos carros andarem tão rápido nas ruas, nos meios urbanos, né? Eu gosto muito dessa frase que diz que o problema de muitas cidades é que, com o objetivo de acomodar o tráfego, né, eles permitiram que as ruas fossem dominadas por automóvel e essas ruas, que antes eram espaços vibrantes, não é? Interessantes, passaram a ser vias de tráfego, né? Então, passaram a ser espaços inseguros. E, seguindo um pouco a lógica americana, não é? Quando a gente fala em segurança, se a gente olha para um carro desse, não é? É claro que ele é um veículo seguro, certamente que é um veículo seguro, não há dúvida, não é? Mas ele é seguro só para quem vai dentro. Então, isso aqui é um pouco a abordagem americana que eles fizeram, não é? Como a gente viu lá em Houston, não é? Onde 91% das viagens são feitas de carro, é que se a gente colocar todo mundo dentro de um carro, não há mais problemas de segurança, quase não há mais problemas de segurança entre carros e pedestres e carros e ciclistas, né? Só entre carros e carros. E isso é uma forma de abordar, mas talvez não seja a melhor forma, né? Porque tu nunca vai conseguir tirar todo mundo das ruas, mais que tentes, e é quase impossível. E aqui há outra questão, não é? Que a gente ou tu transforma a cidade completamente num lugar verdadeiramente hostil para todos os outros meios de transporte, ou tu vai continuar tendo casualidades assim que são simplesmente impossíveis de combinar, não é? Então, quando a gente ouve que as cidades deviam ter 30 km por hora, não é? Um limite de 30 km por hora, isso já se fala muito aqui na Europa, e agora o parlamento holandês aprovou uma recomendação para que as cidades adotem 30 km por hora. Não é por sermos chatos ou coisa do gênero, mas é que os 50 quilômetros, que é, por exemplo, a cidade portuguesas, aqui o limite legal, e no Brasil ainda são 60 km por hora, o risco de fatalidade é muito alto já, não é? Nós temos aqui um exemplo também, várias cidades brasileiras, onde o limite é 60 km. Aqui já é uma diferença muito grande, é um crescimento exponencial do risco, não é? Então, quando a gente fala de limitar em 30 km por hora, as pessoas ficam sempre muito chateadas, mas na verdade é mesmo uma questão de segurança. E também é importante ter noção que na hora de pico, poucas pessoas circulam a 30 km por hora, não é? E a grande vantagem de permitir todo esse ambiente seguro, não é? Esse ambiente de baixa velocidade, de acalmia de tráfego e vários componentes urbanos, é permitir que pessoas possam circular assim, sem capacete, devagar, e não é? É muito difícil você convencer essas duas moças aqui que elas seriam melhor em outro meio de transporte, né? Então é uma combinação de fatores, dentre um deles a segurança, né? Essa foto provavelmente é na Holanda, não tenho certeza, mas deve ser. E a Holanda, ela considera muito a questão da acalmia de tráfego como default, né? Ou seja, como pré-requisito de projetos, coisa que a gente não tem muito no Brasil e mesmo aqui em Portugal, onde a acalmia de tráfego é um extra, não é? Depois a gente acalma o tráfego. E, portanto, outro exemplo interessante da questão de segurança é o programa Vision Zero, que vem da Suécia, que foi iniciado na década de 90, eu acho, e agora está entrando no Brasil, finalmente. Tenta zerar as mortes nas estradas, mas isso é um desafio muito grande, né? Ainda muitas pessoas morrem. Na volta de 30 mil pessoas morrem por ano no Brasil
de acidentes rodoviários. Pronto, agora eu vou falar sobre o custo, não é? E o custo acaba por... o custo acaba por voltar à questão aqui do conforto e também como é que a gente usa o espaço urbano, que aqui nós estamos sempre falando um espaço de 3,5 metros, não é? Invariavelmente nós vamos ter que cobrar de quem utiliza esse espaço de forma menos otimizada, não é? E aqui também entra outra questão, que é a questão dos subsídios diretos, indiretos e escondidos e todos os subsídios que existem, não é? Subsídios à tarifa, subsídios ao combustível, à compra do automóvel e subsídios aos pedestres, aos ciclistas e etc. Sempre vai acabar por haver subsídios. É quase impossível não haver subsídios, não é? Mas seria mais interessante a gente subsidiar os meios mais que fazem um uso melhor do espaço urbano, um uso otimizado, do que os meios que menos otimizados. E no fundo a gente sempre fez o contrário. A gente sempre subsidiou quem utiliza da pior forma o espaço urbano. E aqui, para dar um exemplo de uma pequena piada que eu fiz aqui uns tempos, imaginem uma situação: por que o uso gratuito das ruas é problemático, né? Imagina, João e José vivem em A e precisam enviar arquivos para B usando a rede internet. João precisa enviar um vídeo de 3 GB de seu gato brincando com um novelo de lã. José precisa enviar um arquivo TXT de 3 KB com a localização exata de um ataque terrorista que ocorrerá hoje à noite. Os dois têm acesso à rede internet de graça, porém a rede internet leva 10 horas para transferir 3 GB e 20 segundos para transferir 3 KB. João chegou primeiro no computador. Se a rede internet não fosse de graça e custasse um certo valor, qual dos dois estaria mais disposto a pagar? João ou José? O que eu estou querendo dizer aqui, não é? Que as viagens, há motivos nas viagens, não é? E algumas viagens são mais importantes que outras. Algumas viagens são mais caras que outras. Portanto, imagine se você tivesse, se a sua mulher entrasse em trabalho de parto, não é? E você tivesse na sua frente sei lá, uma passeata ou uma coisa qualquer, não é? Muito devagar ou mesmo um congestionamento. Se alguém perguntasse quanto que você estaria disposto para pagar para tirar todas aquelas pessoas da frente, para que você consiga chegar ao hospital o mais rápido possível, você provavelmente estaria disposto a pagar bastante dinheiro, né? Porque a sua viagem, o motivo da sua viagem é muito mais importante do que os outros motivos, não é? Portanto, essa é uma das grandes justificativas para precificar as vias, não é? Para que se faça um uso melhor, não é? E um outro exemplo que eu tive foi com os veículos elétricos, aliás, com os veículos híbridos, que aqui são muito comuns em Portugal para os Ubers, porque tem um incentivo fiscal na compra de veículos híbridos. E o motor elétrico do veículo híbrido se recarrega com o movimento do motor, quando o carro está em movimento, quando o motor a gasolina está a trabalhar. Ou a gasolina ou a diesel, né? Então, muitas vezes o que eles fazem, para não terem que ir ligar o carro na tomada, eles ficam circulando com o carro à espera de uma chamada de um cliente da Uber. Porque eles não têm lugar para estacionar no centro, de graça, mas as ruas são de graça e eles também não têm lugar para recarregar o carro. Então, assim, eles fazem uma otimização da utilização dos dois combustíveis, do elétrico e gasolina, de modo que eles não gastem nem muito um, nem muito outro, mas fiquem ali circulando, não é? À espera de um cliente. E isso, imagina, se eles tivessem que pagar para ficar ali circulando, provavelmente eles iam ter que arranjar uma forma de parar em algum lugar, criar um ponto de Uber ou uma coisa qualquer, não é? Por isso, essa é uma das razões de
por que devemos precificar o uso das vias. Não é? Pronto, essa questão do uso das vias e da precificação, nós já falamos várias vezes no caos planejado, e uma forma indireta também de precificar o uso das vias é com uma boa política de estacionamento, né? Ou seja, limitar o uso do estacionamento gratuito. Aqui, no fundo, tu não é que limita propriamente o uso da via diretamente, mas sim indiretamente, porque a pessoa sempre vai ter que estacionar em algum lugar. E se ela não tiver lugar mesmo, ela não vai circular, ou vai pensar melhor nas suas opções de transporte. Então, essa é uma forma indireta de otimizar o uso das vias. Só um minuto. Peço desculpa. Pronto, e agora eu vou entrar na questão final, que é a parte do critério aleatório, não é? E o critério aleatório, que é, ou seja, que aqui no caso eu estava falando sobre a felicidade, mas pode ser outro critério qualquer, pode ser... Eu já vi estudos que dizem que os ciclistas gostam de ir de bicicleta para o trabalho porque fazem exercício, então esse é um critério deles. Há também pessoas que usam o carro, por exemplo, por status, por exemplo, querem ter um carro potente, um carro caro, um carro que transmita um certo status, por exemplo, não é? Ou seja, são esses critérios aleatórios de decisão. E há pessoas, né, acho que nós todos temos um amigo que é apaixonado por carro, que investiu muito dinheiro no seu carro, e vai de carro, não importa o que aconteça, não importa se tem um congestionamento de 500 quilômetros, que ele vai de carro. Mas há fatores, por exemplo, não é? Provavelmente é muito difícil convencer alguém, por maiores investimentos que sejam feitos aqui na ciclovia e no sistema de ônibus e no sistema de rodoviário, alguém que vive neste prédio, trabalha nesse prédio aqui, vou dando um exemplo, que essa não é a melhor opção, né? Até pode ser a opção mais demorada vir a pé, né? Ou mesmo de bicicleta. Mas certamente que há aqui um peso qualitativo muito grande, não é? Essa vista que é muito agradável se caminhar aqui, não é? Esses critérios às vezes têm um peso muito importante na decisão das pessoas. Pronto, e agora para o tema que está em voga, né? Eu deixei aqui para o final, sobre como é que a questão da pandemia também influencia nessa questão de escolha modal, de decisões, e como é que pode afetar as nossas decisões futuras, né? E o nosso planejamento de transporte, assim, como um todo. Esse tema a gente já falou várias vezes no Caos Planejado também, e, no fundo, nós vemos que houve realmente uma queda significativa, não é? Esses dados são dos relatórios de mobilidade que a Google tem disponibilizados, são muito interessantes. Quem quiser pode ir lá buscar e fazer esses gráficos. E esses são os dados referentes ao histórico de localizações dos usuários, né? Do Google Maps, principalmente, quando fazem login, check-in num estabelecimento ou assim. Nós vemos aqui uma queda grande e ainda não retornou, não é? Aqui na parte de estações de transporte público. Houve uma mudança significativa nos padrões, não é, das pessoas, e não sabemos se isso um dia vai voltar, não é? A ser o que era. Mas isso também é uma justificativa para começarmos a pensar de que... Desculpa. Nós temos que começar a pensar também que
é um bocado impossível, né? Pensando aqui no lado de São Paulo, que eu não tenho dados sobre isso, mas provavelmente o uso do automóvel deve ter aumentado muito. Muitas pessoas têm medo de andar de transporte público. Mas a gente tem que começar a pensar em investimentos e sistemas alternativos de microtransporte, transporte alternativo, para tentar, para que isso diminua. Claro que nunca vamos conseguir eliminar, não é? Mas para que isso diminua e para que as pessoas voltem a ter confiança no transporte coletivo. E eu, para terminar, eu acho que eu já estou a terminar. Para terminar, voltando a falar então da questão da pandemia, não é? Nós não temos espaço, nós não temos espaço viário e não conseguimos construir espaço viário suficiente para comportar essa perda aqui, não é? Considerando que essas estações de transporte público é um proxy da demanda de transporte público. É verdade que muita gente está em casa ainda, mas certamente muitas viagens passaram a ser feitas de carro. Nós não temos e não conseguimos aumentar a capacidade. Isso também é outro problema do sistema viário, né? Qualquer aumento de capacidade não é rápido, não é que nem uma linha de ônibus onde você pode simplesmente acrescentar mais um ônibus, se você tiver dinheiro para isso, é claro. E, aliás, dos sistemas, o ônibus é um dos mais flexíveis nesse sentido, não é? Acrescentar aumento de capacidade rápido, não é? E sistemas também de bike sharing, assim por diante. Mas o sistema rodoviário é muito difícil aumentar a capacidade de forma rápida, não é? Você não consegue construir mais um viaduto assim de um dia para a noite, não é? Então é preciso pensar que essa alternativa nunca é rápida, mas outras alternativas são. Finalmente, eu gostava também de terminar aqui com uma frase do Alain Berthold, que eu gosto muito, que realmente nós vamos, eu acho que o teletrabalho, o home office, como dizem aí no Brasil, e eu sempre fui um grande defensor do home office, e eu acho que ele pode ter uma percentagem importante no futuro. Eu apontava assim, não sei, 20% talvez, ou seja, de cada 4 dias, de uma semana de 5 dias, 4 são no escritório e uma é em casa. Eu acho que da experiência profissional que eu tenho, eu apontava para aí, eu acho que não muito mais que isso, não sei, mas isso também era uma coisa que eu gostava de ouvir a opinião de vocês. Mas é importante pensar que, como diz o Alain Berthold, a serendipidade dos encontros cara a cara entre profissionais é necessária para a inovação. E o que ele diz aqui, não é? Como diz também o Edward Glaser, não é? A cidade é feita da aproximação de pessoas, né? Economias de escala, aglomeração, não é? Se todo mundo trabalhasse em home office, né? Todo mundo podia trabalhar nas zonas rurais e não havia encontros, né? Encontros fortuitos, encontros aleatórios, como diz aqui o Alain Berthold. Isso também é importante para a vida das cidades. Então, no fundo, nós vamos ter que achar um equilíbrio entre essas duas coisas, não é? Perceber os benefícios do home office, que eu acho que tem alguns benefícios, e também tem custos, por exemplo, esse de eu estar aqui em duas funções, não é? Cuidando dos filhos e fazendo uma apresentação. Mas também eu percebo que há pequenas conexões que são perdidas se todas as pessoas ficam distantes, né, durante muito tempo, como aconteceu, por exemplo, aqui em Portugal durante o mês de abril e maio, onde a gente teve 2 meses em casa o tempo todo. E é isso. Obrigado. Espero que tenham gostado. E agora, se tiverem perguntas, eu vou parar de compartilhar minha tela. Terminei. Certo, obrigado, Tem aqui Marcos. bate-papo. Comentários, pessoal? Rafael, Gustavo, Evandro. Vocês trabalham com transporte, mobilidade já? Né, e como que vocês
se relacionam o interesse de vocês com esse tema. Acho que é uma oportunidade também para a gente conhecer vocês e entender como é que a gente pode ajudar. O Gustavo colocou aqui, eu vou ler só porque a gente está gravando. Penso que uma questão que nos ajude a olhar para como os países como o Japão estão se comportando com o transporte na pandemia. E o Rafael comentou, eu sou usuário de transporte público, daí o interesse. Essa é uma boa pergunta, Gustavo e Rafael. Mas eu também não, por acaso, o Japão tem grandes problemas de lotação, né? Aqueles vídeos que a gente vê às vezes. Mas existe um problema, existe um país ainda que é pior que o Japão, que é a Índia. Que a Índia tem quando eu estava fazendo essa apresentação, eu descobri que, para quem não sabe, não é, existem alguns parâmetros de dimensionamento dos veículos de transporte, né? E normalmente um parâmetro utilizado no Brasil, que é já um parâmetro puxando, que é 6 pessoas por metro quadrado. Ou seja, eles dimensionam os vagões e os ônibus de modo que caibam 6 pessoas no metro quadrado. E na Índia, o dimensionamento é 17 pessoas por metro quadrado, que é chamado Super High Peak Load. Eles têm uma expressão para aquilo. Numa situação dessa, é quase impossível não acreditar que eu sempre achei exagerado, sim, eu sempre achei exagerado 6 pessoas por metro quadrado, sim. Mas isso, aqui em Portugal, se não me engano, é 4 pessoas por metro quadrado. E acho que na Europa, em modo geral, são 4 pessoas por metro quadrado. Eu acho que no horário de pico em São Paulo chega a 9 ou 10. Eu lembro de ver uma matéria falando sobre isso. Uma coisa é o planejado, né? Sim, eu não duvido, Anthony. Uma coisa é o planejado, quem planeja o sistema considera 6 pessoas, mas depois é o uso que se faz, né? Que provavelmente que seja 10. No entanto, esses valores de 6, 10 ou até 16 lá na Índia, o percentil, né? Ou seja, a frequência de acontecimento dessa lotação, no fundo, é num momento, né, na melhor das hipóteses, em 1 hora ou 1 hora e meia durante o dia todo, não é? Mas sim, é exagerado. Quando a gente pensa que uma pessoa dentro de um carro tem muito mais espaço do que isso, não é? E na apresentação que eu mostrei, tem 8 metros quadrados, uma pessoa dentro de um carro, mais ou menos, e não paga nada por isso, não é? No fundo, temos aqui uma discrepância grande de espaço. Mas, voltando à pergunta do Japão, eu não sei como é que eles têm atuado nessa questão. Eu não sei, eles não fizeram lockdown, pelo que eu tenho visto. E eu tenho ideia também que na Ásia, a questão da questão do calor humano, vamos dizer assim, e o uso de máscaras e coisas do gênero, acho que era mais massificado mesmo antes da pandemia. Não sei. O que tu acha, Anthony? Eu tive a oportunidade de viajar para o Japão no ano passado, né? O uso de máscara não era assim algo generalizado, era algo que já acontecia, assim, via pessoas na rua, no avião, no metrô, né? Com uma certa naturalidade, usando máscara, mas não era, por exemplo, era muito menos do que se vê no Brasil hoje. No Brasil falam que ninguém usa máscara, né? Mas, então, assim, algumas pessoas usando, né? E o metrô, pelo menos eu usei o metrô em algumas ocasiões lá, não era assim aquela coisa que a gente vê em vídeos da internet de pessoas, né, empurrando dentro do vagão. Também não sei se eu estava na estação mais movimentada, né, no horário de pico, porque assim a pior situação que eu já vivenciei em transporte público nesse sentido foi na estação da Consolação do metrô de São Paulo, numa sexta-feira, às 6 da tarde. E isso foi, assim,
era assim, né? Era a plataforma cheia de gente, bloqueada de tanta gente, né? Até o limite da plataforma, e o trem também cheio de gente. Então, os trens chegavam, a porta abria e ninguém conseguia entrar nem sair. Tinha que esperar o próximo trem para conseguir ter alguma movimentação de gente para sair ou entrar da plataforma. Era algo assim inacreditável, né? Eu imagino que com a pandemia, né, enfim, esse fluxo tenha diminuído bastante, mas isso, assim, deu para ver claramente que é um sistema subdimensionado para uma cidade como São Paulo, né? Enfim, a impressão que dá, né, eu nunca vi essa modelagem, é que daria para expandir muito ainda a malha de metrô de São Paulo. Sim, certamente. Isso tem muito que construir ainda. Então, o Evandro, né, escreveu uma pergunta aqui. Da minha parte, ele trabalha com habitação, mas seguindo a perspectiva de habitação no centro, ou seja, um elemento central associado a serviços públicos como saúde e transporte. Em particular, na questão de acessibilidade financeira à habitação, é uma combinação de, custo de habitação mais transporte, ou seja, quanto mais longe do centro de uma cidade, mais se paga, ou em dinheiro ou tempo. É algo completamente ignorado por programas como Minha Casa Minha Vida. Eu concordo plenamente. Sim, foi completamente desconsiderado o custo do transporte na escolha do local de construção do Minha Casa Minha Vida, não é? E também não só nisso, né? Em muitos outros empreendimentos, né? E normalmente as famílias esquecem um pouco do custo do transporte, né? Elas acham que o custo do transporte, como na hora de escolher uma casa, né? Também aqui é uma questão interessante, né? Porque se nós pensamos o Minha Casa Minha Vida como uma política social de habitação, e a pessoa antes vivia numa favela que era razoavelmente central, claro que tinha uma habitação má, né? Subnormal, né? Mas se ele estava próximo do centro, próximo dos empregos, não é? Será que ele ganhou alguma coisa indo para tão longe, onde não tem um serviço de ônibus, onde não tem não é? Onde ele não tem condições de comprar um carro, não tem condições de, não é? Então, sim, né? Essas políticas têm que ser muito integradas e nesse sentido aqui em Portugal acho que eles fazem bem a habitação social e assim na Europa do modo geral, que aqui a habitação social é sempre muito relativamente próxima dos terminais de transporte e é sempre muito bem servida. Até é interessante que outro dia eu fui numa cidade aqui na área metropolitana do Porto, e eles chamam de bairro social aqui as habitações, né? Habitação pública. E era atrás da prefeitura, né? Quer dizer, e a prefeitura aqui é sempre um ponto central, né? Muito central. E aquilo eu achei um pouco interessante. Falei, meu Deus, no lugar mais central da cidade tem uma habitação social. Imagina a quantidade de empregos que aquelas pessoas têm acesso, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu ainda critico, né, o atual plano diretor de São Paulo, por exemplo, que é um plano que eu acho que melhorou muito desde da versão anterior, né, que não tinha assim a definição de zoneamentos e de densidade era praticamente aleatória, né, a distribuição do território, e hoje tem essa lógica, né, de adensar ao longo dos eixos de transporte, mas que gera essas situações complicadas, né? Porque a gente vê ainda muitas áreas muito centrais em São Paulo, né? Desde Pacaembu, Alto de Pinheiros, Jardins, né? Que poderiam ser muito mais densas, permitindo a acessibilidade das pessoas aos empregos, enquanto temos, né, regiões, por exemplo, no extremo da zona leste de São Paulo, ou da zona sul de São Paulo, que pelo fato de estar um eixo, bom, ali o plano prevê o adensamento populacional, né? Não correspondendo, digamos assim, à demanda por espaço na cidade,
mas sim como uma forma de viabilizar aquele transporte de massa, né? Que são objetivos diferentes, né? Pelo menos hoje tem um objetivo. Tem um objetivo, antes não, acho que não tinha um objetivo, mas eu acho que daria para melhorar ainda. Sim, isso é interessante, porque, no fundo, deve haver um lobby, um NIMBY aí muito forte aí nesses locais, não é? E não se permitir o adensamento na zona central, não é? Sim, isso lá na minha cidade natal, em Joinville, também via-se muito disso, aquelas mansões e coisas. Quer dizer, uma rua completamente central e não se podia mexer, não é? Daí faziam um tombamento ainda por cima, e daí não mexia mesmo, não é? E daí não se podia mexer no empreendimento, na casa. É isso aí, é isso aí. Bom, Pronto, Marcos, obrigado. nada. Acho que foi bem legal ver a apresentação. Eu não tinha visto a apresentação que tu tinha feito na data do evento. Uhum. Achei legal a tua representação lá no evento. E espero que, enfim, os demais aí que não puderam assistir consigam assistir essa versão gravada. E Claro. também obrigado, né, Evandro, Rafael, aí, o pessoal que ficou até o final. Obrigado pela oportunidade também. Depois eu posso compartilhar com vocês a apresentação, e se quiserem. Ok? Agradeço a todos.